Um grande abraço para você que está ligado aqui na Goa. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro e agora um vídeo muito especial. Afinal de contas, faltam 4 rodadas para o fim da segunda divisão e a gente quer saber o que vai acontecer com as equipes que estão lutando pelo acesso. Nesse momento são 9 equipes. E também das equipes que estão lutando contra o rebaixamento à Série C. São 9 equipes lutando pelo acesso e 7 aí contra o descenso para a Série C. Então a gente vai falar nesse vídeo as chances de cada time em cada um dos seus objetivos. Evidentemente, vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal e vamos nessa acompanhar o que cada time precisa fazer nessas 4 últimas rodadas. Lembrando que Novo Horizontino e Atlético Goianiense já jogaram pela 35ª rodada, por isso esses dois times têm só 3 jogos pela frente, enquanto os outros ainda têm 4. Então vamos lá, primeiro na projeção dos pontos para acesso. Bom, essa numeração, é importante falar, ela já variou muito. Lá no início de outubro, por exemplo, a pontuação segura para garantir o acesso era de 69. Com a queda no aproveitamento de alguns times, como o Sport, Juventude aí nas últimas rodadas, o Guarani também recentemente, o Novo Horizontino, Vila Nova, que pioraram no segundo turno, esse aproveitamento ou essa pontuação necessária para o acesso, ela vem caindo, ela está nesse momento em 67, que é essa pontuação segura. Mas a pontuação segura não significa que ela é a única possível para você subir, você pode subir com menos pontos, é por isso que a gente fez essa tabelinha, com 66 pontos. Te dá 96% de chances de acesso, com 65, quem fizer 65 tem 90% de chances de subir para a Série A, quem fizer 64 tem 60%, quase dividido, mas a chance maior é sim, em relação a não, de conseguir subir, e quem fizer 63, 30% de chances na Série A, aí a chance maior é de não conseguir, mas ainda tem alguma chance. 62, 61, 60, aí é bem difícil, sobretudo aí 60, 61, mas 62 também fica muito difícil, abaixo de 10% inclusive. Então essa é a tabelinha da pontuação, 67 garante, mas a gente está acreditando que 66, 65 é muito seguro e 64 tem ainda uma boa chance também. Pontuação de zona do rebaixamento, com 43, você tem 100% de certeza que vai continuar na segunda divisão, não cai para a terceira. Quem fizer 42 tem 99,5% de chances de permanecer, 41 pontos tem 97%, 40 pontos 80%, 39,50%. Repare como é diferente, né? Para quem está buscando o acesso, esse corte está bem mais alto em relação à média dos anos. Normalmente fica ali em 64, esse ano pode ser que alguém que faça 66 eventualmente não suba. Então está um corte bem alto, enquanto aqui no rebaixamento, recorte bem baixo. Com 42 aí você já está escapando, 41 muito provavelmente, até 40 você tem uma boa chance também. Então, corte muito alto para acesso, corte muito baixo para rebaixamento. Isso se deve ao retrospecto muito ruim das equipes da parte de baixo da tabela nas rodadas recentes também. Vamos falar então da disputa do título, começando pelo Vitória, 87,7% de chances de ser campeão. Falando do Vitória, precisa de 5 pontos. O Vitória tem 4 jogos, joga com o Vila Nova em casa, Novo Horizontino como visitante, o Sport em casa e a Chapecoense fora de casa. Confrontos aí razoavelmente difíceis, nada de outro mundo também, mas não é uma tabela tão viável, tão fácil assim. Vitória para ser campeão, dependendo só dos seus resultados, precisa de 5 pontos, desde que um desses 5 pontos sejam conquistados contra o Sport Recife. E por quê? Porque impediria do Sport fazer 12 pontos. Na classificação, o Vitória tem 65, o Sport tem 59. Só Vitória e Sport podem ultrapassar a marca dos 70 pontos. A pontuação máxima do Sport é 71. Se Vitória consegue empatar com o Sport, significa que o Sport já perde 2 pontos aí, né? Não vai conseguir fazer 12. Vai fazer no máximo 10 e o Sport com 10 chegaria a 69. E aí o Vitória fazendo 5, ele chegaria a 70. Então, por isso que 5 pontos, desde que um seja conquistado contra o Sport, já garante o título. Muito provável com 4 pontos, o Vitória iria a 69. Quem pode chegar a 69? É o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense não pega o Vitória no número de vitórias. Então, não tem como chegar mais. Então, o Vitória com 69 já se garantiria à frente do Atlético Goianiense. E aí teria, claro, que um desses 4 pontos sendo conquistados contra o Sport, vale a mesma máxima. O Vitória faria 69 e o Sport chegaria no máximo a 69, e nos critérios de desempate o Vitória ficaria na frente também.
O problema do Vitória, fazendo 4 pontos, seria o Criciúma. O Criciúma não poderia vencer os 4 jogos, porque o Criciúma teria o número de vitórias compatível com o do Vitória e poderia, no saldo de gols, arriscar aí o título do Vitória. Então, com 69 pontos, ele teria que torcer para que o Criciúma não vencesse os 4 jogos, que aí seria um problema sim para o Vitória. Com 3 pontos, 68, ele vai ter que torcer para a turma tropeçar um pouco, mas também nada de outro mundo. O Vitória pode perfeitamente ganhar o título com 3 pontos, e é muito possível, não muito possível, possível com 2, chegando a 67, mas aí vai ter que dar uma secadinha no Sport, uma secadinha no Atlético, para que eles não vençam muitos jogos, não tem um aproveitamento muito grande, mas o título de fato está na mão do Vitória. Vamos falar agora da condição de acesso do Vitória, aí é muito mais fácil, 99,9% de chances de subir, pode ser nessa rodada do fim de semana, precisa de 3 pontos para fechar a conta, né? Na verdade ele vai precisar ainda de alguns tropeços aí para garantir isso. Com 68 ele precisaria aí que o Guarani não vencesse, que o Juventude também não vencesse seu jogo, nem o Criciúma, para poder subir já nessa rodada com a vitória contra o Vila Nova, mas é fato que se ele vencer, ele atinge 68 pontos, e pela lógica do campeonato, pelo aproveitamento recente das equipes, você não vai ter 4 equipes fazendo mais de 68 pontos, você vai garantir o acesso com 3. Praticamente certo com 2 ou 1 ponto, chegando a 66, chegando a 67, muito difícil de algo dar errado, muito difícil de 4 times passarem de 67. Para isso acontecer, o Atlético ia ter que ter um aproveitamento extraordinário, o Sport teria que ter um aproveitamento extraordinário, o Criciúma teria que fazer aí 10 pontos pelo menos para passar o Vitória caso ele fizesse 2, e se fizer 1 é muito parecido também, teria que ter um aproveitamento muito grande de 4 equipes aí que estão abaixo para o Vitória perder essa vaga, e ainda é possível com 0, mesmo que o Vitória perca todos os jogos, ele ainda tem 90% de chances de acesso, mesmo com todas as derrotas, porque, repito, o aproveitamento das equipes que vêm abaixo teria que ser muito alto e conseguirem 4 aí ultrapassarem o Vitória. Vamos nessa então, vamos falar de título ainda para o Atlético Goianiense, 1,2% de título, possível com 9 pontos. O Atlético só tem 3 jogos pela frente, né? Ele já jogou com o Novo Horizontino e empatou em casa. O Atlético teria que vencer 3 jogos para fazer 9 pontos, chegar a 69, e ele teria que torcer para que o Vitória fizesse no máximo 3 pontos. Ou seja, só poderia ganhar um jogo, ou 3 empates e 1 derrota. Enfim, o Atlético que tem aí como um trunfo um confronto direto com o Sport, muito mais pensando em acesso, né, do que título, mas na questão do título, se ele ganhar os 3 jogos, ele tem alguma chance, mas é difícil, vai ter que secar o Vitória, que o Vitória faça só 3. Muito difícil, e que o Sport não faça 12 também, né? O Sport vai ter que tropeçar aí também no meio do caminho. Muito difícil com 7 ou 6 pontos, ele chegaria a 67 ou 66, teria que torcer para o Vitória não vencer nenhum jogo dos 4, é muito difícil, ou que o Sport também vai ter que tropeçar. Sem chance com menos de 6 pontos, que aí ele faz 65, né? E 65 é o que o Vitória tem hoje, e ele não passa pelos critérios de desempate, por isso com menos de 6 pontos não tem como para o Dragão. Vamos lá, a chance de acesso é boa, 47,5%, lembrando que essa chance de acesso é abaixo de 50%, porque o Atlético já tem um jogo da 35ª rodada, só tem 3 jogos pela frente, enfrenta o Sport fora de casa, o Mirassol fora de casa, 2 jogos seguidos fora de casa, e o Guarani em casa. É uma tabela só com confrontos diretos, né, com adversários diretos, mas bem difícil a tabela. Fácil não é para o Atlético, por isso até que essa chance percentual de acesso ela cai um pouco. Para o Atlético ele garante com 7 pontos. 7 pontos, fecha a conta e passa a régua. Agora é o que a gente falou, não precisa ser 67 pontos, você pode subir com menos, 66, 65, muito provável com 6 ou 5 pontos. Se o Atlético consegue empatar os 2 jogos fora e encerra ganhando do Guarani, acredito que ele consegue subir sim para a Série A com 65 pontos. Com 6, melhor ainda, consegue 2 vitórias aí contra o Mirassol fora e contra o Guarani, enfim, ele vai conseguir também, acredito que o acesso. Com 4 ou menos pontos fica mais complicado, aí é bem mais arriscado trabalhar com 64, enfim, mas mesmo assim dá para subir, vai ter que secar os seus adversários ali direto, que o Criciúma tropece mais do que o esperado, o Juventude também, Novo Horizontino, enfim, toda a turma, Guarani, Vila Nova, Mirassol. Inclusive ele tem a chance de enfrentar Guarani e Mirassol para segurar esses times, para não permitir que esses times ultrapassem, por exemplo. Talvez até
pode ser que na rodada que esses jogos aconteçam, o empate sirva para o Atlético Goianiense. Vamos seguir. Sport, 8,9% de título, com certeza o grande adversário do Vitória na luta pelo campeonato. Afinal de contas, o Sport ainda tem 4 jogos por fazer e pode chegar a 71 pontos. Só Vitória e Sport passam a marca dos 70 pontos. Então, para o Sport, 12 pontos. Se ele conseguir fazer essa marca chegar a 71, ele tem uma boa chance, é bem possível o título, não é garantido, porque o Vitória também tem 4 jogos pela frente, pode muito bem fazer 6 pontos no caso. Se o Sport ganha todos os 4 jogos, mas o Vitória consegue ganhar 2 dos seus 4 jogos, não adianta nada, o Sport vai ser vice, o campeão vai ficar atrás do Vitória. Então ele precisa fazer 12 e torcer que o Vitória faça menos de 6 pontos. É possível com 10 ou 9 pontos, mas aí ele vai ter que torcer para alguns tropeços do Vitória. O Vitória vai ter que perder muitos pontos no caminho. Muito difícil com menos de 9 pontos, porque ele faria, 8, chegaria a 67. Aí o Vitória não pode fazer 2 pontos, por exemplo. Muito difícil, 4 jogos para o fim, né? Então a chance do Sport é pequena, mas sem dúvida é o único adversário assim palpável que o Vitória tem pelo título nessa reta final, pelo fato dele ter um jogo a mais. Só por esse fato também. Vamos lá. Para subir, 76,9% de chances de subir. O Sport joga com o Mirassol fora de casa, o Atlético Goianiense em casa, o Vitória fora de casa e o Sampaio Corrêa em casa. Bom, não é uma tabela fácil, talvez o jogo com o Sampaio seja o mais tranquilo, mas aí tem que ver a última rodada como é que o Sampaio vai estar também, lutando no desespero, vai saber. Mas são confrontos diretos, com o Mirassol, com o Atlético Goianiense, com o Vitória e depois Sampaio. Não é fácil para o Sport não, duelos difíceis, complicados, mas ele tem 76,9. Se ele consegue fazer 8 pontos, empata aí os 2 jogos fora e consegue ganhar em casa, ele vai garantir seu acesso, chegando a 67 pontos. Muito provável com 7 ou com 6 pontos, é a mesma história, podendo chegar a 66, podendo chegar a 65, são as 2 possibilidades. É bem provável que ele consiga o acesso, mas claro, vai ter que torcer para que nenhum dos times que estão abaixo consigam disparar, consigam ter um aproveitamento extraordinário. Tem isso também. É muito provável, mas vai ter que torcer contra um ou outro. E tem alguma chance com 5 pontos chegando a 64. É uma pontuação possível, dá 60%, né, de chances de acesso ainda. Então, com 5 pontos é possível também. É uma questão de avaliar. O Sport tem confrontos difíceis pela frente, mas sem dúvida nenhuma é um dos melhores times do campeonato e é um dos favoritos à vaga. Novo Horizontino tem 0,3% de chances de título, chances irrisórias. Ele precisaria ganhar os 3 jogos contra a Vitória em casa. É bom que é um confronto direto, né? Ele tem essa pequena vantagem aí. Londrina fora e Criciúma em casa, são 2 jogos em casa. Essa é uma vantagem que o Novo Horizontino tem, mas muito mais pensando em acesso, né? Para título, só no milagre, né, com 9 pontos. Ganhando todos os jogos, ele faria 66, o Vitória poderia até fazer 1 ponto e o Novo Horizontino tentaria buscar isso no saldo, porque proporcionalmente o Novo Horizontino tem muitas vitórias, assim como o Vitória também. Então o Novo Horizontino poderia, sim, no empate de pontos, ainda ficar à frente do Vitória e ser campeão, mas é muito difícil. O Vitória só vai poder fazer 1 ponto e o Sport só vai poder fazer 6, enfim. O Atlético Goianiense também só 6, aí nem é tão difícil, porque só tem 3 jogos lá pro Dragão. Mas o Novo Horizontino é uma situação complexa para título, né? Pro acesso não, pro acesso ele tá na briga, 40,6% de chances de subir. Quase certo com 9 pontos, ganhando todos os jogos ele vai para 66, e aí é bem certo, muito difícil ficar de fora assim. Algumas chances com 7 pontos, chegando a 64, não é fácil, não é moleza, mas se fizer 7, consegue vencer os 2 jogos em casa. Na verdade, vamos dizer que ele empate com o Vitória, né? E ganha do Londrina fora, que está na penúltima posição, e ganha do Criciúma também. Ele vai fazer 7, chega a 64 e tem chance de acesso, sim, vai ter 60% de chance de conseguir subir para a Série A. E muito difícil com 5 pontos para baixo, né? Fazendo 63, 62, são pontuações muito complicadas para atingir o acesso. Vamos falar do Criciúma, então, 0,7% de chance de título, possível com 12 pontos. Se ele ganhar todos os jogos, o Criciúma chega lá, ele enfrenta... Aqui a gente tem uma tabela mais viável aqui, né? Acho que vocês vão concordar. ABC em casa, Guarani fora, Botafogo em casa e Novo Horizontino fora. Guarani e Novo Horizontino são mais difíceis, mas os 2 jogos em casa que o Criciúma tem pela frente aí, indica pra gente que o Criciúma tem grande chance de fazer 6 pontos aí. Na relação da briga do título, ele teria que ganhar todos, chegar a 69 e torcer pro Vitória ter alguns tropeços. O Vitória só poderia fazer 4 pontos
3, na verdade, né? Se o Vitória fizesse 4, o Criciúma ia ter que tirar no saldo. Tem uma diferença aí de saldo de... o Criciúma tem 9, o Vitória, se eu não me engano, tem 18. Tem uma diferença grande aí, mas dá pra tirar. Imaginando que o Criciúma ganhe todos, né? Então ele chegaria a 12. Só no milagre com 10 ou 9, que ele faria 67 ou 66. Aí o Vitória ia ter que perder todos os jogos praticamente, mas o Criciúma tem uma tabela viável, 46,4% de chances de subir, a chance dele é maior do que a do Novo Horizontino, inclusive. Garante com 10 pontos, se ele conseguir 10 pontos aí, ou seja, 3 vitórias e um empate, não é fácil conseguir com essa tabela não, ele vai garantir. Quase certo com 9 ou 8 pontos, aí já é uma pontuação mais tranquila até para o Criciúma tentar fazer. 9 ou 8 pontos, o Criciúma vai estar bem posicionado para isso, porque com 9 ele faz 66, que é aquela pontuação que dá 97% de garantia na Série A. Alguma chance com 7 pontos, chegando a 64, ele poderia ter uma derrota, ganhar 2 jogos e empatar 1, terminar com 64. Como o Criciúma ele tem uma boa margem de vitórias, ele é um time que venceu muito, empatou pouco, ele muito provavelmente em empates, em pontos, ele vai levar vantagem. Contra o Juventude, não contra o Novo Horizontino, mas contra o Juventude, contra o Guarani, contra o Vila, contra o Mirassol e até dos times de cima dele também, como o Sport, por exemplo, o Atlético Goianiense. Então o Criciúma chegando a 64, ele tem uma chance maior do que a maioria dos times, então é bom ficar de olho no Criciúma, que ele pode ser um bom candidato aí nessa reta final. Juventude, 1% de título, possível com 12 pontos, é possível, ele teria que fazer os 12 para chegar a 69. Tabela do Juventude, joga com o Ituano em casa, ABC fora, Ponte em casa, Ceará fora. A gente já elegeu o Juventude como a tabela mais viável de todas. Isso parece realmente algo inegável. Assim. O Juventude tem a tabela mais fácil de todas. Ele pega 4 times da parte de baixo, na verdade 3 times da parte de baixo, e o Ceará, que vai chegar na última rodada já, enfim, já quase de férias e tudo mais. Se fizer 12 pontos, vai a 69, tem chance de título, é aquela coisa, vai ter que torcer pro Vitória só fazer 3 pontos. No mais, o Juventude tem muitos empates, né? Então, no empate com o Vitória, certamente ele leva pior no número de vitórias. Então, ele precisa que o Vitória faça só 3 pontos, fazendo 12. E só no milagre com 10 ou 9 pontos, que aí a margem do Vitória vai diminuir também. Chance de acesso para o Juventude, 49,1% para subir. Garante com 10 pontos. Com 10 pontos o Juventude garante o seu acesso certamente chega a 67, que hoje é a pontuação segura. Quer dizer, ganha lá do Ituano, do ABC e da Ponte. Ituano e Ponte Preta em casa, ABC fora. Olha, parece bem tranquilo, empata com o Ceará na última. O Juventude tem tudo na mão pelo acesso. Inclusive, se eu fosse apostar, talvez eu cravasse algum no Juventude aí para subir, porque essa tabela favorece muito na reta final. Até porque Ituano, ABC e Ponte Preta são times que não vencem há muito tempo. Então é difícil imaginar o Juventude tropeçando, tudo pode acontecer. O Juventude vem de 4 empates, mas vejo o Juventude com um favoritismo aí. Quase certo com 9 ou 8 pontos, ou seja, ele ainda tem uma margem aí que ele pode eventualmente, sei lá, empatar com o Ituano, não sei, e conseguir fazer 8 pontos. Ou até 9, perdendo para um desses, não sei, perdendo para o Ceará na última rodada, se despedindo da torcida, sei lá. Enfim, o Juventude ainda tem essa margem. E alguma chance com 7 pontos. Se o Juventude fizer 7, ele pode se dar bem. Aí eu acho mais difícil, porque é aquela coisa do critério de desempate. O Juventude tem muitos empates e pode ser que ele fique aí pelo caminho, chegando a 64. Mas tem alguma chance. O Guarani tem chance de título ainda, 0,1%. Esse é o último que a gente fala de título, é quase impossível com 12 pontos. A tabela do Guarani, Londrina fora, Criciúma em casa, ABC em casa, Atlético Goianiense fora, uma tabela de razoável dificuldade, mas enfrenta os 2 piores times do campeonato, Londrina e ABC, isso é bom a essa altura. Embora o Guarani não esteja jogando tão bem, a ponto de passar muita confiança, está 4 jogos sem vencer, e joga também com o Criciúma e com o Atlético Goianiense, 2 confrontos diretos e difíceis. Bom, ele teria que ganhar todos os jogos para para chegar a 67 e torcer que o Vitória só faça 1 ponto e os outros times façam menos. O Atlético Goianiense só faça 6, o Sport só faça 7, enfim, fácil não é. Mas agora a briga que importa para o Guarani, que é o acesso, 23,9% de chances de subir, garante com 12 pontos, se ganhar os 4 jogos, ele vai chegar a 67, certamente vai estar dentro, imaginando que tem vários confrontos diretos, as equipes vão perder pontos no caminho. Se o Guarani ganhar todos os jogos, ele vai acabar subindo. 10 pontos, boa possibilidade, chegaria a 65, é uma chance que a gente está imaginando. 65 pontos hoje dá 90% de chances de acesso. É claro que isso pode mudar nas últimas rodadas, tá? É 90% de chances de acesso hoje.
não para sempre, não até o fim, nesse momento. Pode ser que essa projeção vá mudando com o passar das rodadas. Alguma chance com 9 pontos seria fazer aí 64 e buscar uns critérios de desempate. O Guarani não vai bem também no número de vitórias, então pode ser que não consiga, mas tem alguma chance sim com 9 pontos. Vamos passar para o Vila, agora é só falando de acesso, o título não dá mais, embora tenha uma chance aí matemática para o Vila, mas a gente vai descartar. 9,1% de chances de acesso para o Vila Nova, quase certo com 12 pontos. Enfrenta o Vitória fora de casa, esse jogo é fundamental para o Vila. Ele joga com Londrina em casa, Ceará em casa e ABC fora. A sequência do Vila Nova não é difícil. Tem um jogo muito complicado contra o Vitória, que é esse agora, desse fim de semana. Depois Londrina, Ceará, os dois em casa, 2 jogos seguidos em casa, e joga fora com o ABC. O Vila Nova pode ser uma surpresa dessa reta final. Se ele ganhar os 12 pontos, ele vai terminar com 66, ele fica muito perto do acesso com 66, que é uma pontuação que a gente já falou, ela é uma pontuação de 99% de chance de acesso. Então 97% de chance de acesso, né? Agora esqueci, mas é na casa dos 90 e blau, é 90 alto. Então o Vitória, o Vila Nova fazendo 12 pontos, ele chega nessa pontuação mágica e fica muito perto. Se ele fizer 10 pontos, termina com 64 e tem alguma chance. Então se ele consegue empatar com o Vitória, ele vai nesse fim de semana, que não é fácil, o Vitória vai para um jogo de encaminhar o título e de eventualmente até garantir o acesso já. Se ele conseguir esse empate com o Vitória, ele vai para uma sequência de 3 jogos viáveis para ele buscar 3 vitórias e fazer eventualmente 10 pontos e terminar com 64. Então o Vila Nova é um bom postulante, ele tem 9% apenas, mas dá para apostar uma fichinha no Vila subindo sim. Não é algo para ser descartado, não. Muito difícil com 9 ou menos, porque aí o Vila faria 63, ou 62, ou 61 abaixo, né? E aí é mais complicado, né? São pontuações mais difíceis, 63 te dá 30% de chance, e abaixo de 63 aí é muito complicado mesmo. Bom, vamos passar para o Mirassol. Mirassol tem 6%, 6,4% de chances de acesso. Mirassol tem 54 pontos em 9º lugar. Joga com o Sport em casa, Ceará fora, Atlético Goianiense em casa e Tombense fora. É uma tabela razoavelmente viável. Tem 2 jogos em casa, mas contra 2 adversários duríssimos. Não tem ali um bônus stage, não tem um ABC em casa, sabe, para garantir ali um Londrina em casa, enfim, não tem, né? Tem 2 jogos duros em casa. Então, o Mirassol, se quiser subir, vai ter que vencer seus principais adversários. Se ele conseguir os 12 pontos, é a mesma história do Vila, é quase certo, imaginando que nem todos os times vão conseguir esse aproveitamento espetacular, né? É muito difícil conseguir. Alguma chance com 10 pontos. Com 10 pontos chegaria a 64, e é aquela velha história que a gente já está falando. 64 te dá 60% de chances, você pode conseguir ou não, é meio bola dividida aí. Muito difícil para o Mirassol conseguir, né? Mas até pela tabela, que não é fácil, esses 2 jogos contra Sport e Atlético em casa são muito duros e muito difícil com 9 ou menos pontos. A situação do Mirassol não é fácil, mas ele chega vivo nas 4 últimas rodadas. Vamos passar para o CRB, que ainda tem chance de subir, 0,2% chance de subir. Muito difícil mesmo com 12 pontos. Ele enfrenta a Chapecoense em casa, o Avaí fora, Tombense em casa, Ponte Preta fora. Só enfrenta times ali brigando contra o rebaixamento, né? Todos os 4 lutando contra o rebaixamento para a Série C. Não é uma tabela das mais difíceis, mas o CRB não vem numa race legal, não vem num retrospecto recente bom, vem perdendo muitos pontos. Não sei se o CRB tem força, não sei nem se o CRB acredita ainda, como a gente colocou aqui ele com a chance. Muito difícil mesmo que faça 12 pontos, porque ele terminaria com 62 pontos. 62 é uma pontuação que te dá abaixo de 10% de chance de classificação. Então o CRB realmente está condenado. Vamos lá, falar do Ceará. Vamos passar para o Ceará, então. Ceará, que é 11º colocado com 46 pontos, ele está 100% na Série B de 2024, joga com Botafogo fora, Mirassol em casa, Vila Nova fora e Juventude em casa. A questão do Ceará, ele tem 46 pontos, a pontuação máxima é 58. O problema do Ceará é o seguinte, ele pode chegar a 58, mas como tem confrontos diretos, por exemplo, tem Novo Horizontino e Criciúma. Então, alguém vai pontuar aí, ou eles vão empatar, e se eles empatarem, o Ceará não consegue buscar as vitórias do Novo Horizontino, por exemplo. Tem Guarani e Criciúma também, então alguém vai empatar. Então, o 4º colocado, ele certamente vai ter mais de 58 pontos, mesmo no pior cenário possível, onde todos os times vão perder todos os jogos, e quando eles se enfrentarem, eles só empatem, enfim, mesmo tentando forçar muito,
O Ceará tem alguma chance, ele não tem, porque tem muitos confrontos diretos ali pelo caminho e a galera vai acabar pontuando, mesmo que tenha resultados muito ruins em outras partidas. Então o Ceará 100% na Série B. Quem também está 100% na Série B é o Botafogo de Ribeirão Preto, também 46 pontos, enfrenta o Ceará em casa, Chapecoense fora, Criciúma fora, Londrina fora de casa. Mesma situação do Ceará, sem tirar nem pôr, só chega a 58 pontos e pelos critérios de desempate ele não vai ter como, né? O quarto colocado vai ter muito mais do que 58 pontos certamente. Agora a gente fala de rebaixamento, chegando no Avaí, que tem 1,6% de chances de cair. O Avaí é o seguinte, ele tem 4 jogos aí, Ponte Preta fora, CRB em casa, Sampaio Corrêa fora, Ituano em casa. 1,6% de chances de rebaixamento, ele garante com 3 pontos. Se o Avaí consegue fazer 42, ele chega na pontuação que não é a pontuação mágica, que é em 43, né? 43 pontos dá 100% de certeza, mas 42 dá 99,5. Então aqui a gente está considerando que 3 pontos, ou seja, a vitória contra a Ponte fora de casa nesse final de semana, vai dar a permanência na Série B para o Avaí, chegando a 42 pontos. Quase certo se ele fizer 2 pontos, porque ele vai chegar a 41. 41 também tem uma chance muito alta e boa chance com 1 ponto, chegando a 40. Aí muita chance de permanecer também com 40. A expectativa aí é do 16º, 17º fazendo 40 pontos e tal. E pode ser que o 16º escape com 40, com 41. É possível, mesmo com 40 pontos já vai fazer 1 ponto só. A gente chega no Ituano, que é o 14º colocado, 7,4% de chance de cair. Ele joga com Juventude fora, Sampaio Corrêa em casa, Chapecoense em casa, Avaí fora. É uma tabela legal para o Ituano, ele tem 2 confrontos diretos em casa para fazer seus pontos e escapar. E ele garante a sua permanência fazendo 5 pontos. Se o Ituano fizer 5, chegando a 42, a gente está cravando que o Ituano vai permanecer. Precisa fazer 5 pontos aí. Para esses times não tem sido fácil fazer 5 pontos em 12 não. Esses times têm sentido muita dificuldade. O Ituano está 9 jogos sem ganhar, por exemplo. Então, apesar da tabela, não é tão fácil quanto parece. Quase certo com 4 pontos. Se conseguir fizer 4 pontos, se o Ituano faz 4 pontos, ele fica perto de escapar, não garantido, e boa chance com 3 pontos. Se fizer só 3 pontos chegando a 40, ele ainda tem uma boa chance de escapar. Bom, vamos lá. Sampaio Corrêa, 29% de chances de rebaixamento. Joga com a Tombense em casa, Ituano fora, Avaí em casa, Sport fora. Muitos confrontos diretos também, né? Lá em cima e aqui embaixo. Sampaio Corrêa, se fizer 6 pontos, conseguir 2 vitórias, essas 2 vitórias em casa aí, ó, contra Tombense e Avaí, quem sabe, ele consegue, sem dúvida, escapar, chegando a 42. Chegando a 42 pontos, ele vai conseguir escapar. Quase certo com 5 pontos, chegando a 41, e boa chance com 4 pontos, chegando a 40. Vamos falar da Ponte Preta, então. A Ponte 51,8% de chances de rebaixamento, ela garante com 7 pontos aí a sua permanência, chegando a 42. A Ponte que enfrentou o Avaí em casa, Tombense fora, Juventude em casa, CRB fora de casa. Garante com 7 pontos. Isso aí, sei lá, ganhar do Avaí, ganhar do Juventude, empata com a Tombense, ou empata com o CRB, chegando a 7, mas vai ter que vencer jogos, né? A Ponte não ganha 9 jogos, tá bem difícil a parada pra Ponte. Quase certo com 6 pontos, ou seja, vai ter que ganhar 2 jogos, ou ganhar 1, empata 3, Ponte empata pra caramba, pode até ser nesse desenho, nesse formato. Boa chance com 5 pontos também. Chegando a 40, vai ter que secar seus adversários para conseguir escapar com 40, mas é possível. A gente vai para Tombense, zona de rebaixamento já, ela tem 40,9% de rebaixamento. Grande vantagem da Tombense é o recorte recente. Nos últimos 4 jogos, a Tombense fez 8 pontos, 2 empates, 2 vitórias, de 2 vitórias seguidas, inclusive, 40,9 para não cair, garante com 8 pontos. Enfrenta o Sampaio fora, Ponte Preta em casa, CRB fora, Mirassol em casa. Precisa de 8 pontos, não é uma tabela tão fácil, mas tem confrontos diretos aí, que ela pode tentar emendar vitórias, se aproveitando do melhor momento que ela tem em relação aos seus adversários. Então, quem sabe, fazendo aí 8 pontos, se conseguir, sei lá, empata com o CRB, com o Mirassol e ganha os 2 confrontos diretos, vai chegar a 42 e a gente garante que também se escapa com esses 42. Tem chances com 7 também, boas chances, e se fizer 6 pontos, há alguma chance. Vamos para Chapecoense, 69,2% de chances de rebaixamento. Chape numa situação complicada, só tem uma vitória nos últimos 9 jogos, enfrenta o CRB fora, Botafogo em casa, Ituano fora, Vitória em casa. Só tem um confronto direto e é fora de casa contra o Ituano, mas enfrenta CRB e Botafogo, duas equipes da metade da tabela sem muitas aspirações. Garante permanência com 9 pontos, vai ter que ganhar 3 jogos.
não tá fácil para a Chape isso, mas ela precisa ganhar 3 jogos se quiser permanecer na Série B. Quase certo com 8 e boa chance com 7 pontos. Vai ter que ter um desempenho melhor do que tem tido recentemente a Chapecoense. Bem melhor, inclusive, por isso a chance para cair é 69,2. Passa para o Londrina, 99,9. Pouco a se dizer sobre o Londrina. Enfrenta o Guarani em casa, o Vila fora, o Novo Horizontino em casa, o Botafogo fora. Só enfrenta 3 times aí lutando pelo acesso, então não é fácil. E mesmo que vença os 4 jogos, não é certo permanecer. Se ganhar os 4, vai a 39 e vai ter que torcer para muita gente tropeçar o tempo inteiro. Essa parte nem é tão difícil, né? Os adversários tropeçarem. Difícil mesmo a Vila Nova ganhar 4 jogos em 4, né? E para fechar, o ABC de Natal, 100% rebaixado, melhor posição possível, 18º lugar, e só enfrenta time cascudo, time da parte de cima lutando pelo acesso. Criciúma fora, Juventude em casa, Guarani fora e Vila em casa. Esse foi o resumo da Série B, faltando 4 rodadas para o fim. Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado, deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal e vamos ver o que acontece. A gente fica na expectativa para saber quais são os 4 times que vão subir para a Série A e os 4 que vão cair para a Série C. É isso, turma. Grande abraço, hein?